sobre como o sono pode alterar, né, os hormônios sexuais. Então, a falta do sono, ela vai atrapalhar a produção dos espermatozoides, visto que o homem ele tem uma produção aumentada da testosterona à noite. Então, quando o homem não dorme bem, ele também vai alterar a produção de espermatozoide, e isso pode levar a uma infertilidade. Na mulher, a falta do sono, ela vai diminuir a ovulação. Então, a paciente pode não ter uma ovulação, né? E pode ter um bloqueio do Ti e não ocorre ovulação, ou pode não ter uma substância IN, que é responsável também pela ovulação. Então, vai atrapalhar a ovulação, vai atrapalhar a produção de espermatozoide. Um outro fator muito importante também é a questão da imunidade. A falta do sono, ela vai diminuir a imunidade. E a falta do sono vai aumentar, né, a compulsão alimentar, o desejo de comer cada vez mais. Então, a insônia, ela também é um fator para desenvolver a obesidade. Aumenta o estresse, diminui a concentração. Na medicina chinesa, quando estamos dormindo, é o momento que o fígado tem para restaurar o sangue. Então, se você não dorme direito, não tem uma restauração do sangue, e no dia seguinte você vai ficar agitado porque você não tem nutrição suficiente, né, tanto para o coração quanto para os outros órgãos, tá bom? O importante do sono, como eu falei na questão da imunidade, tem até trabalhos mostrando que pacientes que têm, né, uma baixa qualidade do sono, que têm insônia, elas têm uma tendência a ter, né, o parto prematuro. O paciente que não dorme direito pode ter um aborto espontâneo ou parto prematuro. Isso, né, dentro dos trabalhos que eu li na medicina ocidental. Puxando isso para a medicina chinesa, o que mostra pra gente? O que seria um aborto, né, espontâneo pra gente na medicina chinesa? Mostra que o canal do baço, ele está deficiente. Como eu falei lá no início, né, o canal do baço que vai nutrir, que vai, né, produzir o sangue. Então, se o baço está deficiente, ele não consegue segurar o feto e com isso você tem um aborto espontâneo. Então, vários trabalhos já mostram que paciente que não dorme bem também tem chances de ter mais aborto espontâneo. E uma outra correlação super importante que eu vi é sobre a questão da TPM. Um trabalho avaliou as pacientes que tinham mais TPM, que tinham mais cólicas, elas dormiam menos. O que isso mostra? Mostra que o canal do fígado ali está estagnado e com isso ele não está nutrindo o coração, que é a fonte principal dos distúrbios que levam à insônia. Então, para a medicina chinesa, resumindo aqui o que eu falei, né? O sono, ele vai restaurar, vai nutrir o sangue, vai nutrir o yin, o yang e vai ajudar no livre fluxo do qi. Então, por isso que é importante. E para a saúde reprodutiva, ela vai ajudar na produção dos hormônios sexuais. Então, com o sono adequado, né, a paciente tem uma produção dos hormônios sexuais em equilíbrio. O paciente, principalmente o masculino, né, tem uma qualidade dos espermatozoides e a mulher tem uma ovulação adequada. E a gente sabe que o yin é o responsável pelo muco fértil, pela qualidade dos folículos, pela ovulação, e o muco fértil é que é o responsável pela penetração do espermatozoide. Então, se a paciente não tem muco fértil, atrapalha também na fertilidade. Então, o sono é extremamente importante para todo mundo e, né, mais ainda para as pacientes que são tentantes, tá? E lembrando que todos, né, tanto o feminino quanto o masculino, a gente, a partir dos 30 anos, pela medicina chinesa, a gente já tem uma tendência a ter uma deficiência do rim. E pela medicina ocidental, o nosso eixo hormonal, a nossa produção de hormônio, ela cai a partir dos 30 anos. Então, você tem uma baixa produção dos hormônios e você tem também uma tendência a ter uma deficiência do rim. Se você não dorme direito, você vai debilitar mais ainda esse canal. Então, eu sei que minhas pacientes, a maioria, eu acho que
100% é acima de 30 anos, né? Eu acho que todo mundo que recebe pacientes que estão na tentativa de engravidar, elas são acima de 30 anos. Então, veja a importância tanto da medicina ocidental, mostrando só uma baixa, né, a baixa produção de hormônios a partir de 30 anos, e também na medicina chinesa é uma deficiência do rim, que é extremamente importante para a fertilidade. Eu vou falar só rapidinho aqui como que podemos nutrir o yin, né, já que eu falei que o sono, a insônia, ele vai debilitar o yin, e o yin é o responsável pelo muco fértil, pela nossa ovulação, pela qualidade ali dos espermatozoides. Então eu vou falar o que você pode fazer para nutrir o seu yin, tanto com técnicas, né? Por exemplo, da meditação. A meditação você pode nutrir o yin, porque o yin na medicina chinesa é a calmaria. É quando você tá mais relaxado. Então, todas as atividades que envolvem, né, calmaria, que são atividades que te trazem mais relaxamento, elas vão nutrir o yin. Por exemplo, a meditação, tá? Então, tem alguns aplicativos que têm meditações guiadas que são mais fáceis de fazer, como, por exemplo, o Calm, o Insight Timer. Esses dois são o que eu mais utilizo. Então, eles vão te ajudar a fazer a meditação. E a meditação, ela vai nutrir o yin, que é a substância, né, que você perde quando você não dorme, tá? Um outro hábito também que pode debilitar o seu yin é o excesso de trabalho, o excesso de atividade física, bebida alcoólica, cigarro, todos o excesso, né, ele vai debilitar principalmente o yin. Então, se você já não dorme direito, trabalha muito e fuma e bebe, você tá com um fator de risco alarmante aí para debilitar mais ainda o teu yin, tá? Então, consequentemente, você vai ter uma insônia também, tá bom? E falando agora de alimentação, quais seriam os alimentos que eu poderia indicar para nutrir o yin? E lembrando também que se você não dorme direito, você também vai debilitar a sua essência. E a essência na medicina chinesa não tem como repor. A gente já nasce com a essência herdada e você consegue manter, né, a qualidade daquela essência através de uma alimentação, através de hábitos saudáveis, através do sono, através de acupuntura, através de formas chinesas. Então, se você também não dorme, você vai debilitar a essência e não tem como repor. Mas eu vou falar alguns alimentos que você pode inserir para melhorar ali, né, manter o que você já tem, tá? Então, falando para nutrir o yin, a gente poderia pensar em tofu, peixe, principalmente sardinha, mas sardinha fresca, tá? A enlatada não. Todos os enlatados, eles têm um alto índice de conservante. E isso pode atrapalhar mais ainda, tá bom? Então, tofu, peixe, aspargo, frutas vermelhas em gerais. Por exemplo, a amora, a beterraba. A beterraba é de preferência cozida, tá? Se for cozida é melhor. A crua a gente não indica porque na medicina chinesa crua ela vai debilitar ainda mais o canal do baço. Então é importante que ela seja cozida, tá? Atum também, o atum é ótimo, mas aí também lembrando que ele tem que ser fresco, né? Maçã vermelha vai nutrir o yin do coração. Então é extremamente importante, porque na insônia a gente tem uma deficiência de base, né? Que pode ser de base ou pode ser indiretamente através dos outros elementos. Uma deficiência do coração. Então a maçã vermelha vai. Então é um alimento super importante para você inserir para nutrir o yin, né? Semente de gergelim preta. A semente de gergelim preta você pode inserir tanto em tintura quanto na própria semente mesmo. Você pode dourar a semente e colocar na salada. Então, ela é um excelente alimento para nutrir o yin. Então, pacientes também que têm menopausa, né? A menopausa pode ter uma deficiência de yin. Esses alimentos que eu falei aqui, todos se aplicam ao paciente que tem menopausa, tá bom? E agora pensando em alimentos que vão nutrir a essência, né? A nossa essência, que é herdada. Então, alimentos para você conseguir manter a sua essência sem perder tanto no excesso de trabalho, na insônia e tudo mais. A gente fala muito da geleia real, né? A geleia real eu indico normalmente aquela em creme e sublingual em jejum. Sublingual por quê? Porque a absorção é maior, tá? E em jejum também. Outro alimento que vai nutrir a essência
que é extremamente importante, são as castanhas, as nozes. Tem até um trabalho que mostrou que pacientes masculinos que fizeram o consumo de castanha durante 3 meses, eles tiveram uma melhora no espermograma. Então, as castanhas, elas são utilizadas, né, para nutrir essência, e é válido tanto para homem quanto para mulher. E esse trabalho foi interessante porque ele fez uma comparação das pacientes que não consumia nada e dos pacientes que estavam consumindo a castanha durante 3 meses. E o paciente que consumiu a castanha, ele teve uma melhora no espermograma. Então, a geleia real é um alimento, nozes são outros, ostras também, porque tem alta concentração de zinco, então vai melhorar o espermograma. Ovos, tá? De preferência ovos caipira, orgânicos. Eles também vão nutrir a nossa essência vital, que é o Jing na medicina chinesa, tá? E algas. Algas também é extremamente importante, tá? E uma outra coisa que a gente tem que avaliar quando o paciente tem insônia é saber exatamente qual que é o horário que o paciente... vou repetir. É saber exatamente qual que é o horário que o paciente ele acorda e saber também se o paciente tem insônia inicial, se é insônia intermediária ou se é insônia terminal, porque a gente tem vários tipos de insônia, né? Então, você tem que avaliar se ele demora a iniciar o sono, se ele acorda no meio da noite ou se é no final da manhã, pela madrugada, que ele está acordando. Na medicina chinesa, a gente tem um relógio, né, com cada órgão e o que mostra pra gente, por exemplo, se o paciente acorda num determinado horário, mostra pra gente que aquele horário que ele acorda, se ele acorda frequentemente naquele horário de madrugada, pode ser que aquele órgão esteja em desequilíbrio. Então, essa informação é extremamente útil para você passar para o acupunturista. Tá falando que vai dormir todos os dias às 4 da manhã, a Carol. Carol, é muito importante você avaliar o horário do sono, tá? Se realmente é frequente você ir dormir às 4 da manhã ou se você acorda às 4 da manhã. Pra gente saber qual que é o canal que está em desequilíbrio, tá? Porque sabendo o canal que está em desequilíbrio, o profissional vai conseguir te orientar até na questão da alimentação, na questão das ervas chinesas, dos pontos, todo o tratamento ele é baseado ali no canal que está em desequilíbrio, né? Na síndrome energética que está mais frequente no paciente, tá? Deixa eu ver o que mais pergunta aqui. Você indica algum chá para insônia, tratar o coração? Então, na verdade, como, né, conduta, assim, não tem como a gente dizer exatamente qual seria o indicado para insônia, porque eu não sei a sua síndrome, né? Mas, assim, a melissa, ela vai nutrir o yin. Então, ela vai nutrir o yin, então, ela é calmante também. Então, ela pode melhorar, mas o ideal é fazer uma avaliação para saber exatamente qual seria o chá indicado, tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Boa parte do tratamento depende da boa adesão aos deveres de casa por parte do paciente. Exatamente, Mari. O quadro de insônia, ele, né, é um quadro que eu falo dos distúrbios emocionais e ele é um dos quadros mais difíceis de tratar. Porque na clínica a gente consegue tratar ali por 1 ou 2 horas, mas tudo que o paciente vai fazer ao longo do dia, ao longo da semana, faz parte do tratamento. Então, se ele se alimenta errado, se ele fica envolvido no estresse, trabalha muito, não faz atividade física, enfim, tem vários fatores estressantes, uma única sessão por semana não vai resolver. Então, a gente tem sim que, né, fazer esse pacto com o nosso paciente, que o tratamento não depende só do profissional. Eu acredito que em em todas as queixas, principalmente na fertilidade também eu vejo isso, mas eu vejo que os pacientes da fertilidade, eles são mais comprometidos ao tratamento do que os pacientes de distúrbios emocionais como um todo.
O paciente da fertilidade, ele tem ali um objetivo e ele segue e ele faz tudo que você pede, tudo que você pede para retirar, para parar de comer e para comer eles fazem. Se você fala com um paciente que tem insônia, fala, olha, tira o café, que o café vai gerar um excesso, vai gerar um calor, vai atrapalhar seu sono. Ah, não, doutora, eu amo café. Se você fala com a paciente que está tentando engravidar, olha, o café vai gerar um excesso, vai gerar um calor, vai debilitar o rim, não vai produzir muco fértil, você não vai ovular direito, vai atrapalhar a sua fertilidade. Ela para na mesma hora. Então, esse comprometimento que a gente tem nos pacientes de fertilidade, não tem em nenhum outro paciente. Insônia. O estímulo da acupuntura na clínica, mais as fórmulas chinesas para casa. A auriculoterapia ajuda muito. Eu tive uma paciente que ela não se adaptava às agulhas, não gostava de agulha, e a gente fazia só a auriculoterapia e os florais. Então, em 2 meses de tratamento, ela diminuiu a medicação dela. A partir do 3º mês, ela quase zerou a medicação só com o trabalho da auriculoterapia e mais os florais. E ela tomava medicação de depressão e insônia há mais de 17 anos. Então, o resultado com ela foi excelente, mas ela melhorou a alimentação, ela começou a fazer uma atividade física, ela começou a fazer uma meditação, ela foi inserindo ali junto ao tratamento, né? Ela se adaptou ao tratamento, ela se responsabilizou ao tratamento e foi fazer também as técnicas que eu indiquei. Mas não é só a acupuntura que a gente pode trabalhar com o paciente com insônia, tá? Qual é a quantidade de castanha por dia? Então, alguns trabalhos falam na questão de 15 gramas, né? Eu acho que assim, a quantidade ela tem que ser avaliada de acordo com o tamanho do paciente, o peso do paciente. Então, isso aí pode ser avaliado com a nutricionista. Porque, por exemplo, para mim pode ser 15 gramas, mas eu tenho 43 quilos. Para um paciente que tem 80, 15 gramas não vai fazer nem cócegas nele. Então, essa quantidade para realmente ter um efeito que a gente precisa, né, teria que ser avaliada com a nutricionista, tá bom? Algum estudo comparativo de geleia real e natura em cápsula no PubMed tem algum sim. Qual alimento melhor para insônia quando demora a dormir e às vezes fica a noite toda acordada? Então, na verdade, a gente tem que saber qual seria a síndrome de base na medicina chinesa, né? Qual que seria o diagnóstico energético pra gente. Então, assim, a gente pode pensar, né, como dica geral, que o paciente que tem insônia, ele pode ter uma deficiência de Yin, tá? Então, se ele tiver uma deficiência de Yin, vai consumir todos aqueles alimentos que eu já falei, né? Frutas vermelhas, ovos, castanha, geleia real, tofu, peixe, aspargo, beterraba, todos esses alimentos vão nutrir o Yin. E aí, por exemplo, se você for um paciente que tem muita irritabilidade, que tem muita tensão cervical, que tem a propensão a ter explosões de raiva e tudo mais, isso pode estar mais ligado a uma estagnação do fígado. Aí você já vai ter que comer outros alimentos que vão desobstruir o canal do fígado, né? Por exemplo, o anis estrelado, a alcachofra. Então, tem vários alimentos. Os alimentos na medicina chinesa, cada alimento, eles vão tonificar um órgão e vão nutrir, né? Vão limpar o excesso. Então, o ideal é que um profissional faça uma avaliação de você mais detalhado para saber exatamente qual que seria a síndrome de base. Porque além da alimentação, dá pra gente indicar também as fórmulas chinesas, que nos casos de, principalmente deficiência, né, que é uma síndrome de base da insônia, tem um excelente resultado com as fórmulas chinesas, que vai ser a nutrição de dentro para fora. Então, o ideal é ver um profissional para avaliar. Tá? Trata pelos vasos maravilhosos ou com pontos sintomáticos. Então, pensando na insônia e na fertilidade, né, eu posso sim usar vasos maravilhosos e posso usar pontos isolados. Eu acho que nessa pergunta vai ser depende. Depende da abordagem do profissional, depende do diagnóstico. Na seleção de pontos, um paciente pode ser tratado por 10 acupunturistas e cada acupunturista vai tratar de uma forma, né?
Eu acho que ao longo da nossa prática, a gente vai absorvendo de cada profissional, de cada curso que a gente vai fazendo, a gente vai absorvendo alguns conhecimentos e moldando o nosso tratamento e moldando a nossa prática. Então, eu particularmente gosto de usar os vasos maravilhosos e gosto de utilizar os outros pontos também. Então, tem pacientes que eu utilizo vasos maravilhosos e tem paciente que não. Tem pacientes de fertilidade que eu utilizo por ciclo, tem paciente que eu utilizo por síndrome, tem paciente de insônia também. Uma outra coisa também importante, né, que eu acho é a gente trabalhar o paciente de distúrbios emocionais pelos níveis energéticos, pelo relógio circadiano. Então, tudo que está ali no relógio circadiano oposto, né, na posição do relógio, eles se tratam. E, por exemplo, o canal Yin vai tratar o canal Yin. Então, se eu, por exemplo, quiser tratar o coração, eu posso utilizar o rim, eu posso utilizar o fígado, porque também vai tratar o coração, tá? E pelos níveis energéticos, os canais que estão no mesmo nível, eles vão ser tratados automaticamente, tá? Então, lá no curso Shambhala-se, eu tenho um método que fala sobre isso, que ensina a tratar pelos níveis energéticos e pelo relógio biológico. E uma das síndromes mais frequentes que eu falo lá é exatamente do duplo vazio do coração e do baço, que é o que a gente vê muito frequente na fertilidade e na insônia. Porque o coração, o baço está deficiente, não produz sangue e não nutre o coração. Então tem uma técnica que você consegue tratar 4 canais ao mesmo tempo pelos níveis energéticos, tá? A insônia, ela pode atrapalhar tanto na fertilidade quanto na imunidade, pode aumentar, né, a pessoa pode ganhar peso porque ela vai ter mais vontade de comer, pode aumentar crises de ansiedade, crise de depressão, aumentar o nível de cortisol, diminuir a ovulação, atrapalhar a morfologia e mobilidade dos espermatozoides, porque o homem ele tem uma produção dos espermatozoides entre 20 a 30%, né, de testosterona é produzida à noite. Então, se ele não dorme direito, ele vai ter uma produção prejudicada, tá? Deixa eu ver aqui. Minha esposa está assistindo, ela gostaria de saber o que ela pode fazer para endometriose. Então, para endometriose, a gente pode fazer um monte de coisa. Assim, na medicina chinesa, a gente tem que saber exatamente se tem dor, se ela não tem dor, se ela tem já teve filho, se ela não teve filho, se ela tem quadros de infertilidade. Isso pela visão da medicina ocidental. Pela visão da medicina chinesa, aí a gente vai avaliar para saber se ela tem, né, uma deficiência do rim, do baço, ou uma estagnação do fígado, enfim. Tem várias coisas. Então, assim, dentro da medicina chinesa, o que podemos fazer para a endometriose? Fugindo um pouquinho aqui do tema, mas eu vou voltar. Para a endometriose, na medicina chinesa, a gente consegue melhorar a dor, melhorar a resposta inflamatória, né? A paciente que tem endometriose, ela tem uma taxa de inflamação alta. Então, E tem dores. Com a medicina chinesa, com a acupuntura, com as formas chinesas, a gente consegue abaixar a inflamação e a paciente não tem dor. Ela consegue lidar melhor com a endometriose, tá? E ela consegue, sim, até ter filhos com endometriose. Então, ela melhora a resposta inflamatória, melhora a resposta imunológica também. Porque acontece, quando você coloca uma agulha aqui no teu corpo, o estímulo vai para o seu sistema nervoso central e ele vai liberar hormônios e neurotransmissores que vão trazer sensação de bem-estar, que vão trazer analgesia, anti-inflamatório, vai regular o eixo hormonal. A gente sabe que na endometriose tem uma alteração do estradiol. Então, a medicina chinesa, tanto a acupuntura, que são os estímulos com as agulhas, quanto as fórmulas chinesas, que são aquelas bolinhas pretas que a gente toma, elas vão melhorar ali a circulação energética dos canais, principalmente que estão envolvidos na endometriose, tá? Então, melhora a dor, melhora a resposta imunológica, melhora também um outro fator importante na endometriose, é a questão da constipação. O paciente que tem constipação, né, que tem endometriose, tem também uma constipação. Então, a medicina chinesa, ela vai melhorar o fluxo, o canal, e o paciente vai ter uma evacuação melhor, tá?
então melhora a constipação. A gente sabe que o paciente que tem constipação tem uma baixa produção de serotonina, então tem mais irritabilidade, tá? Então tudo isso a acupuntura vai melhorar, tá bom? Então, gente, ó, tá faltando 5 minutos para acabar aqui. Mas eu acho que eu já consegui falar tudo que eu tinha que falar, tudo que eu já me... Deixa eu ver aqui. Tudo que eu me programei falar aqui. Qual fórmula magistral chinesa para infertilidade? Então, tem zilhões. Tem um monte. Se você entrar no site da Taimin, você vai ver que tem muita formulação. Qualquer uma daquela formulação pode ser usada para fertilidade. É o que eu falo. Você tem que primeiro, né, a paciente tem que saber, o profissional tem que saber avaliar para saber qual seria a fórmula chinesa indicada, tá? Então, assim, se eu falar para você, você vai tomar essa fórmula chinesa para endometriose ou para infertilidade. É o que eu falei lá em cima na questão da insônia. Eu vou tratar a doença, a endometriose, a infertilidade. Eu não vou tratar você. O conceito da medicina chinesa, o conceito dessas terapias integrativas, né, todas em gerais, é trabalhar o paciente como um todo, é avaliar o paciente para tentar descobrir qual foi a raiz do desequilíbrio que levou o paciente a ter infertilidade, do desequilíbrio que levou o paciente a ter endometriose, do desequilíbrio que levou o paciente a ter insônia. Então, é extremamente importante que passe por uma avaliação mais detalhada. Como eu falei, acho que a maioria dos profissionais, a primeira avaliação, ela demora em média 1 hora. A minha demora 1h30, 1h40, dependendo do caso. Se for caso de infertilidade com endometriose, com vários exames, então demora 1h40, porque tem muita coisa para avaliar. Então, assim, não dá para exatamente falar qual seria a fórmula chinesa, tá? Mas a gente tem diversos profissionais que trabalham, inclusive, online, e que pode indicar melhor, né, uma formulação chinesa, um chá, uma dietoterapia, uma alimentação e tudo mais. E aí você procura um profissional também, acupunturista presencial, que vai ser excelente para fertilidade e para também endometriose, insônia e tudo mais, tá bom? Deixa eu ver aqui. Mais pergunta? Tem algum chá ou ponto específico para endometriose? Então, outra questão. A endometriose tem também algumas restrições de chás. Por isso que eu não posso exatamente indicar qual que seria o chá. Um exemplo. Eu já recebi pacientes que têm endometriose no meu consultório e que estava tomando o chá da casca de inhame. Porque viu a colega falando que o chá da casca de inhame aumentava a ovulação. O que o chá da casca de inhame vai fazer na medicina chinesa? Ele vai tonificar, principalmente o canal Yang, e vai aumentar a energia Yang e vai aumentar a ovulação. Mas só que, uma ressalva, o chá da casca de inhame ele é rico em diosgenina. Vários trabalhos mostram que a diosgenina ela atua sobre o eixo hormonal e pode aumentar o estradiol. A paciente que tem endometriose já tem uma alteração de estradiol. Então, se ela consome o elixir de inhame ou chá da casca de inhame, ela pode piorar o quadro dela de endometriose ao invés de engravidar, tá? Então, assim, e tem muita gente que toma por um período muito longo. O chá da casca de inhame, para quem não tem endometriose, ele é indicado em alguns períodos do ciclo menstrual. Então, o profissional que avalia, ele vai conseguir exatamente te passar qual que seria a fase do ciclo, quantos dias e quantas xícaras e como que você pode tomar aquele chá da casca de inhame. Ele é excelente para ovulação? Sim, mas para quem tem endometriose tem que ter cautela no uso. Para quem tem síndrome do ovário policístico e para quem está tomando o Clomid também, tá? Então, eu acho que o paciente que tem endometriose é um paciente extremamente delicado. Tem muita coisa que a gente não pode fazer, tá? Deixa eu ver aqui mais. Você se expressa muito bem, minha esposa sugere que você fale sobre esse tema endometriose. Eu acho que eu já fiz uma live sobre endometriose, eu não tô me lembrando. Afinal, já fiz tanta live. Acordar às 3 da manhã, na idade de 65 anos, e não conseguir voltar a dormir é algum distúrbio no homem. Deve ser no homem, né? Então, a gente parte do pressuposto que 65 anos
você já pode ter uma deficiência de yin e de essência, né? Como eu falei lá no início, a insônia é uma das síndromes mais frequentes, é a deficiência de yin do coração, é uma deficiência de Xue. Então, se a partir de 30 anos, você já tem essa deficiência de yin, o que seria o yin na medicina chinesa? O yin na medicina chinesa é o responsável pela calmaria, é o responsável por nutrir o nosso sangue, tá? Então, a medicina chinesa tem duas polaridades. O yang, que é a energia, que é o calor, e o yin, que é a calmaria, que vai nutrir o sangue, que vai ajudar a ancorar a nossa mente. A partir de 30 anos, o nosso rim, ele diminui a produção e o nosso eixo hormonal também diminui a produção. Então, um paciente com 65 anos parte do pressuposto que ele já tem uma deficiência de yin. Se ele acorda 3 horas da manhã todos os dias, a gente pode pensar no canal do pulmão, olhando pelo relógio biológico. Pode ser que ele tenha uma deficiência do pulmão. Então, aí tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado direitinho com o profissional para ver exatamente qual que seria a síndrome dele e aí entrar nutrindo a deficiência de yin. E lembrando que paciente com 65 anos também pode ter uma deficiência de essência, né? Que é o nosso Jing. E como eu falei lá no início, lá tem alguns alimentos que a gente pode utilizar para nutrir o Jing, né? Para nutrir a nossa essência. Mas uma das principais coisas para nutrir a nossa essência é diminuir todos os excessos, né? O excesso de atividade física, o excesso de bebida alcoólica, o excesso de atividade sexual, o excesso de trabalho, tudo isso vai consumir a nossa essência, o nosso Jing. Então, o paciente com 65 anos também pode ter uma deficiência de essência, tá? Tem alguma informação sobre ginseng e Bacteria epidemia? Então, esse nome aí depois do ginseng é alguma forma chinesa que eu não tô lembrando de cabeça. Mas o ginseng, né? A gente tem o ginseng indiano, que também é chamado de ashwagandha. Ele tem uma excelente resposta no estresse, na ansiedade e na fertilidade, tá? E também na endometriose. Ele melhora a resposta inflamatória e ele atua, né, no eixo hormonal, melhorando ali o eixo hormonal e também ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade. Tem inclusive alguns trabalhos mostrando que o uso dele durante 3 meses diminuiu o nível de ansiedade e também melhorou o espermograma de pacientes masculinos, tá bom? Então depois é só dar uma olhadinha. Eu já fiz um post aqui sobre a ashwagandha, sim. Então, tá faltando 20 segundos, meu Deus. Ó, muito obrigada por vocês ficarem aqui até agora. Eu adorei a nossa conversa, tá? Se tiver alguma pergunta que eu não respondi, depois me envia o direct que eu respondo lá. E amanhã a gente tem uma outra live, amanhã é a nossa última live, a gente vai falar sobre fertilização, tá? Um excelente sábado a todos, tá? Bom descanso e cuidem da essência.